Fala galera do Movencast, tudo bem com vocês? No episódio de hoje nós vamos receber aqui o Farroco. Ele é uma referência em tecnologia no varejo e é CDO do grupo ReHap. Fala Farroco, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Gaudi, tudo ótimo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui e muita responsabilidade minha, depois de tantos episódios com tanta gente boa, né? Eu estar representando aqui a ReHap. Muito obrigado pelo convite. Prazer, eu agradeço a sua presença, agradeço também a participação, né, a coparticipação da empresa nisso tudo, que é importante, né, um líder como você, trazer pontos de vista aí para o pessoal que está nos assistindo, compartilhar da sua história, quem sabe aí contribuir de alguma forma na jornada aí de quem está entrando numa carreira ou está buscando um reposicionamento de carreira nesse mundo digital. É um prazer, eu pessoalmente fico muito feliz, admiro bastante, sou um seguidor seu aí nas redes sociais. Farroco, você é bastante conhecido aí na indústria do varejo, tem grandes casos de sucesso, acho que a gente vai explorar um pouquinho. Mas como que você entrou nesse mundo da tecnologia? Como que você iniciou sua carreira nos passos lá atrás e que pontos que você vê de destaque que foram cruciais aí na sua jornada? Gaudi, vou voltar um pouquinho para trás, se você me permitir, dizer assim, eu sou caipira de São Carlos, eu nasci em São Carlos, sou filho de um casal classe média, normal, e fiz toda a minha carreira, ou toda a minha escola, foi em escola pública, né, em São Carlos. E quando chegou naquela fase tradicional dos 17, 18 anos, eu não sabia exatamente o que eu queria ser quando crescer, que nem diz, né? Eu tinha muita dúvida do que fazer. E, ao mesmo tempo que eu era um aluno médio bom em todas as matérias, não tinha um campo como humanas ou biológicas ou mesmo exatas que eu dizia, pô, isso aqui é minha paixão, né? Eu era mais ou menos average, bom para tudo, né? Então eu trafegava muito bem nisso. E me lembro perfeitamente que quando chegou nessa fase de escolher, eu tinha dúvida de fazer odontologia ou então tecnologia, ir para ciências da computação. E me lembro perfeitamente que foi sentado com os meus pais, mais com a minha mãe, e naquela época, olhava o jornal e falava, o que tem de tendência? O que o mundo aponta, né? O que há de emprego? O que há de oportunidade? E desde aquela época, a tecnologia já apontava para ser alguma coisa interessante para o futuro, né? Então, foi nessa conversa mais que eu me direcionei para o campo da tecnologia. Aí eu, enfim, como todo mundo, estudei para caramba, fiz vestibular e acabei fazendo USP lá em São Carlos mesmo, né? Então, eu continuei tendo o privilégio naquela fase de morar com os meus pais e fazer faculdade. E como eu era de São Carlos, eu falo que eu trafegava nas duas sociedades, né? Na sociedade das repúblicas, das festas de universidade e também nas festas da sociedade de São Carlos, do time de São Carlos lá, né? Então foi uma experiência muito legal, mas o que me levou a tomar essa decisão foi essa conversa, foi esse olhar para o futuro que, graças a Deus, eu fui muito bem orientado pelos meus pais, majoritariamente pela minha mãe neste momento. Teve um suporte para olhar o que vinha pela frente, né? Verdade. Não, assim. o momento, e ela não errou. Não, ela não acertou. Né? Eu posso dizer que ela foi uma baita coach para você. Aí, né? E até hoje, né, você vê o volume de vagas que ainda tem aberto para compor o quadro de tecnologia das empresas no geral é enorme, né? E a tendência é que muitas profissões estejam gradativamente, sem pensar, migrando por um pouco do uso e consumo de tecnologia. Quando você diz isso, até mesmo profissões que normalmente a gente poderia associar mais com áreas específicas de um segmento, elas embarcando a tecnologia não como especialização, mas... Quando você pega, na minha visão, quando você pega qualquer campo de atuação, hoje em dia a tecnologia está com um suporte, está com um meio. Não é o fim, mas é um meio. Então, sei lá, você pega marketing. Hoje, com inteligência artificial e com o uso da tecnologia, você acelera muito os processos, por exemplo, de produção de um vídeo, de arte, né? Quando você pensa no campo jurídico, que é um campo completamente diferente do marketing nesse sentido, também a tecnologia está lá, bem como a inteligência artificial está lá, para acelerar muitos os processos, né? Então, assim, meio sem perceber, mas percebendo, né?
todo mundo está usando e adotando cada vez mais tecnologia. E isso eu imagino que seja uma coisa crescente, né? A gente, pensando em agentes de inteligência artificial, no futuro isso aí vai estar disseminado e a gente não vai nem perceber. Quando a gente fala o mundo aí da tecnologia, é um espectro muito grande, né? A gente tem, no âmbito corporativo, várias disciplinas, nós temos várias profissões, como você falou, algumas até extrapolando que seria um departamento ou uma área de tecnologia, né? Dentro desse universo de mudança, que competências que você percebia que lá atrás, né, quando você estava numa jornada de formação ainda, que você, olhando, né, você fala assim, olha, essa forma, por exemplo, olha, fazer um estudo contínuo, fazer um aprendizado mais amplo, não verticalizar tanta especialização no momento. Que competências que você acredita que vale muito a pena e dar uma dica aí para a turma que está, por exemplo, começando ou fazendo uma transição de carreira, incorporando a tecnologia no seu dia a dia? Gaudio, é o seguinte, acho que todos nós fomos treinados muito para ter o que a gente diz, as respostas na ponta da língua. Era assim que a gente era cobrado. Você estudava, você aprendia para ter as respostas na ponta da língua e você decorava ou sabia coisas, mais uma vez, para ter as respostas na ponta da língua. Hoje, o valor se inverteu. Hoje nós temos que ter a pergunta na ponta da língua. Hoje tem mais valor a pergunta que você faz do que efetivamente a resposta. Com o advento de inteligência artificial, as boas perguntas é que trazem os bons insights. Então, curiosidade, criatividade, essa positiva inquietação de aprender, o lifelong learning, que você aprendeu o tempo todo, essas são características de agora, vamos dizer assim, que você tem que ter. Quem entra no campo de tecnologia tem que saber que você está praticamente desatualizado todo dia. Tem muita coisa acontecendo de uma forma muito rápida e se você não tiver essa curiosidade, essa vontade de aprender, essa vontade de perguntar hoje muito mais, você tende a ficar obsoleto muito rápido. E essa atitude aí, aparentemente, pode ser uma vantagem competitiva aí para quem quer... Com certeza. Quer dizer, tem muita posição buscando isso, né? Quando a gente olha. Mais uma vez, o nosso modelo educacional sempre foi mesmo que estimulado que o aluno fizesse pergunta, a gente tinha timidez de fazer pergunta. Hoje ainda se tem. Eu imagino que hoje ainda tem alunos que deixam a sala de aula, por exemplo, ou mesmo que seja virtual, sem fazer as perguntas todas que gostaria, né? Porque se sente, às vezes, intimidado de fazê-las. A era agora é das perguntas, das boas perguntas. Eu ia caminhando a conversa para chegar num ponto e aí, obviamente, por você estar na dor, assim, né? Você viver diariamente a situação, você acaba trazendo uma forma aí, né, antecipando até, que a gente vê normalmente um descasamento do ritmo do mercado versus a formação de profissionais. E aí normalmente forma esse gap, que é uma dor e obviamente também é uma oportunidade. A diferença da dinâmica de uma empresa hoje em relação à acadêmica, que é mais do tipo, ok, vamos aqui, vamos passar, atender o professor e responder. Quando chega hoje numa empresa, esse modelo mais que aguarda a próxima tarefa, ok, faça isso agora, faça, vamos dizer assim, mais tarefeiro, né, de indicação de tarefas. Você vê que isso está mudando, já mudou, vai mudar ainda mais, porque, pelo que você falou, as empresas estão no outro ritmo agora, né? Eu acho assim... O professor corporativo meio que está morrendo, né? Eu acho que a gente está no gerúndio para muita coisa, está mudando, está transformando, né? Tá no gerúndio para muita coisa. Eu acho que assim, está havendo uma adaptação do processo de ensino, né, para o preparo do que as empresas precisam. Hoje, muito desse gap é fechado pela própria empresa. A empresa acaba treinando ou complementando essa tecnicidade, ou essa prática, ou essa mesma postura dentro da companhia. As universidades corporativas. Eles não, os alunos não saem formados para isso, talvez como a gente também não tenha saído, né? Então, muito do papel das companhias hoje é terminar essa formação, é lapidar esse diamante mais bruto que veio para se adaptar a essa nova realidade.
E isso está dentro do core das empresas de fazê-lo Isso- também. É uma complementariedade. Isso né? é um tema que você vê presente aí nas empresas, Exato. até por Sim, atração sim. de talentos e Sim, tudo mais. exatamente. Quer dizer, trata-se de se tornar um diferencial competitivo, você ter esse tipo de coisa para atração de talentos. Né? Sim. Acho que a gente até conversou aqui quando estava no aquecimento aí num reencontro, né? Tem uma questão que todo mundo passa, né? Conforme vai evoluindo na jornada, que é a transição entre normalmente, né, ser um técnico especialista, né? Quando eu falo técnico, eu não estou dizendo de tecnologia, mas daquela área de atuação, né? Uma especialidade, seja qual for, e em um certo momento, por alguns atributos, acaba passando a ter um papel de liderança. Quando você passou por isso, qual foi o desafio que você sentiu? Aonde você vamos dizer assim, se segurou para adquirir essas novas competências que normalmente a gente não estuda, não aprende tão fácil, né? Como que foi essa transição entre um ótimo profissional técnico de entrega para uma liderança, né? Você sabe que isso também tem a ver muito com treino, mas tem muito a ver com personalidade, né? Ou seja, existem pessoas que naturalmente são mais técnicos e por isso existe a carreira em Y. Você não pode, entre aspas, matar a carreira desse técnico, ele vai se tornar um excelente técnico e todo mundo precisa dos técnicos. Muito, né? Se Cada todos vez eles mais, virassem administrativos, você teria um gap maior ainda de técnicos. Né? Então, uma vez eu vi uma consultoria que dizia, tem gente que é gentólogo e tem gente que é coisólogo, tem gente que gosta de coisa, tem gente que gosta de gente. Essa é boa. Né? Então, assim, não tem nada de ruim de gostar de coisa. Então, assim, se você tem um bom técnico, ele gosta de fazer o processo mais, porque ele tem uma personalidade mais introspectiva, porque ele tem um processo de comunicação diferenciado, etc. Tudo bem, a gente precisa muito desse tipo de profissional. Da mesma forma que a gente precisa do profissional que vira mais administrativo, mais coordenador, mais gerente e segue uma vida mais administrativa nesse sentido. Eu acho que eu tive uma transição natural, né? Ou seja, eu fui técnico, né? Fui programador, fui dev, quer dizer, eu fiz muita coisa técnica, mas gradativamente eu fui migrando para o lado de entender melhor o negócio da empresa que eu trabalhava e com isso poder contribuir mais com a tecnologia. Esse processo de transição, você fica, no meu modo de entender, você fica como um tradutor-intérprete. Você escuta negócio e fala TI. Você escuta o que a área de negócio precisa e você traduz aquilo para que os técnicos produzam e deem o seu melhor. Eu me vi bem nessa transição. E é óbvio que depois você vai não só se inspirando em líderes, em outros líderes, para falar a verdade, copiar coisas que esses líderes fazem, como também o que não copiar, né, de como não fazer. Liderança é uma coisa que você desenvolve, mas você tem que gostar. Né? E eu acredito muito na liderança pelo exemplo, né? Na liderança walk the talk. Né? Eu acredito muito na liderança que você se torna um líder servidor. Eu acredito muito nisso. Quer dizer, você empodera a sua equipe. O bom líder, para mim, é aquele cara que tira os impedimentos, que tira os empecilhos, que deixa a equipe deslanchar e trabalhar mais rápido. Muito interessante essa sua observação aí. Às vezes o pessoal acaba pensando muito que tem que ir numa carreira de gestão, mas também tem toda essa estrutura. Exato, não necessariamente. Da especialidade técnica. Não necessariamente. Assim, há um tempo atrás, aqui, teve pela primeira vez um engenheiro da Google que começou a ganhar salário de jogador de futebol. Então, hoje, quando você fala que um jogador de futebol ganha 600 mil reais por mês, 1 milhão de reais por mês, a gente não se assusta tanto, obviamente, com os grandes clubes. Por que um engenheiro que efetivamente faz o que faz esses algoritmos acontecerem não tem um salário? A gente vê a carreira dos arquitetos, né? Arquitetos de solução, eles ganham valores aí baseados aí de gestores corporativos, né? É isso. E fazendo diferença, né? E tem que deslanchar mesmo.
Tem que toda essa temática, por exemplo, quando a gente começa a falar do desenvolvimento das competências, você falou, né? Vamos copiar um pouco e copia o que é bom também, mas deixa o que é ruim um pouco de fora. Como que você vê o trabalho que é feito dentro no universo? Assim, a gente tem um universo social hoje com rede social, aí tem as iniciativas, por exemplo, de universidade corporativa. Você tem outras iniciativas onde você participa de outras comunidades. Como que você vê essa atuação de uma liderança corporativa dentro de uma empresa, fora da empresa, um papel de relacionamento junto com a área de gestão de gente e pessoas, para atrair esses talentos e formar essa visão, essa nova cultura dentro de uma empresa? Bom, aí você está falando de um tema que assim eu acho primordial, né? Que você falou a palavra cultura, né? A cultura de uma empresa é talvez o patrimônio de mais longo prazo que ela possa vir a ter, né? A gente já passou pela fase do missão, visão e valores para virar um propósito, né? Então, hoje a empresa ela atrai muito mais pelo propósito. Muitas vezes a decisão de entrar numa empresa é muito mais pelo propósito daquela empresa, pela cultura daquela empresa, do que até pelo salário. A gente sabe que pessoas mudam para ganhar, às vezes, menos, porque se identificam muito mais com o propósito e a cultura daquela nova empresa, vamos dizer assim, que ele está deixando uma empresa para ir para outra. Então, o propósito e a cultura da empresa são valores que são mais perenes, de muito mais longo prazo. As empresas lutam para ter o resultado de curtíssimo prazo, que é o resultado do ano, mas o que vale mesmo é o propósito e a cultura de muito mais longo prazo. E aí não é um atributo ou uma tarefa só do departamento de gente, gestão ou recursos humanos, como queira chamar. Isso começando pelo próprio CEO das empresas e de toda a diretoria executiva e de todo mundo. A cultura não é uma jornada de uma área. A cultura não é uma jornada que você tenha que impor a responsabilidade a uma área. É óbvio que a área de gente e gestão tem ali as suas ferramentas de como medir isso, né? Como acompanhar se aquilo está acontecendo. Mas, na verdade, isso é um dever de todos, né? De preservar e manter a cultura. Você, da sua referência, né, ao maior bem aí de uma empresa, né? Isso assim, a perenidade está associada aí com essa questão da cultura. A cultura e o propósito da empresa, às vezes, tacitamente, não é nem pensando, atrai talentos sem ele perceber que aquilo era um talento. Da mesma forma que repudia ou recusa talentos. Quer dizer, você acaba não se identificando com algumas coisas que você escuta falar que são inerentes à cultura de determinadas empresas. Acho que foi em 2018, eu estive num evento e foi apresentado, né, no painel quais eram os principais desafios corporativos. E aí, bem, obviamente era um período anterior ao período de pandemia, né? Uhum. E aí tinha uma questão era gestão de talentos, atração, gestão de talentos relacionados às pessoas, aos profissionais, e a outra era da transformação digital. E eu comecei a monitorar, fazer um acompanhamento uns 6 meses para cá. Eu comecei a ver uma coisa curiosa, até tive a oportunidade de entrevistar uma pessoa aqui que tinha essa característica. Era uma pessoa do RH, que se tornou CEO de uma empresa. Algo que não era aparentemente tão comum para mim. Eu a conheci aqui, a Gabriele, e depois eu fui verificar, tem algumas empresas que estão nessa tendência, por causa de levar essa questão da cultura com mais afinco lá na posição principal. É verdade, é verdade. Achei assim, da mesma forma que tem muito CIO, ou CTO, chame como quiser, que está se tornando CEO de empresa. Sim, que são as duas vertentes de 2018, né? E que também tem, no caso do CIO ou do CTO, é muito mais essa visão mais holística, que um profissional de tecnologia acaba tendo uma visão holística, porque quando você está num departamento, você acaba sendo talvez mais profundo no conhecimento daquele departamento, mas a TI, como presta serviço para todas as áreas, você acaba tendo naturalmente, né, no seu dia a dia, um convívio com essas áreas todas e aprendendo um pouco mais. Aí se torna um profissional mais holístico e aí se torna
muitas vezes pela soma dessa visão holística mais a necessidade de uma aceleração de transformação digital de algumas empresas, se torna um candidato, né? Muito bom. esse posto.